Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal. Se você chegou agora e não me conhece, eu sou a Josi, seja bem-vinda aqui. E se você quiser se inscrever, eu agradeço. Se quiser deixar o seu joinha, eu também agradeço. E no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma produção de 2 pares de tapete que eu fiz aqui. Comecei essa produção na segunda-feira, na parte da tarde, eram umas 4 e pouco da tarde por aí, que foi quando eu comecei essa produção aqui. E eu resolvi fazer 2 pares de uma vez, e eu não vou fazer mais isso. Não vou fazer mais isso, a partir de hoje, vou fazer um par de cada vez, porque, gente, parece que demora mais. Quando você vai fazer, assim, vários, né, de uma vez só. Ou quando você vai fazer, se você vai fazer um tapete só, parece que você faz rapidinho. Aí se vai fazer 2, até aí tudo bem, mas 4 de uma vez, aí você faz um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Aí você quer terminar os 4 de uma vez. Aí parece que demora mais. Eu fui terminar essa produção aqui, eu comecei na parte da tarde, né, na segunda-feira. Aí eu fiz um pouco ali, né? Aí na terça-feira, eu fiz ali, até de noite, na terça-feira, faltava só arrematar, na verdade, né? Mas então, tipo assim, foi assim, pra mim foi demorado, pra mim eu demorei. Aí eu deixei pra arrematar na quarta-feira, porque eu fui pra feira, mas não levei eles, né? Porque faltava arrematar e eu já tava bem cansada na terça-feira à noite. Aí eu queria também fazer um barradinho, um pano de prato pra levar. Aí eu falei, eu não vou levar esses tapetes pra feira amanhã, então eu deixei aqui pra tá arrematando no outro dia, né? Aí no caso ontem, né, na quarta-feira, eu arrematei eles e deixei já prontinho pra tá levando hoje pra feira, né? Mas assim, eu me senti cansada, assim, fazendo os 4 de uma vez, porque eu fui fazendo por produção, né? Então, tudo que eu fazia em um, eu ia fazendo no outro. Então, parece que demora mais. Então, agora eu vou começar a fazer só o par mesmo, um par por vez, né? Porque assim, eu acho que fica mais fácil, assim. É coisa da cabeça da gente, né? Porque eu acho que dá na mesma, né? Mas é coisa da cabeça da gente, dá a impressão que demora mais pra fazer. Eu acho que fica mais cansativo, né? Sei lá. É, então, mas tá aqui, eles estão prontinhos aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui a combinação de cor que eu fiz, tá? Vou passar pra vocês a medida e o valor que eu vou vender esse par de tapete, tá? Vou começar aqui, ó, por esse. Esse daqui eu usei... Gente, eu tô um pouco rouca, tá? Até tô tossindo um pouquinho. Não sei se eu vou gripar. Tá? Mas vamos assim mesmo, bora lá assim mesmo. Aqui eu usei o pink. Aqui, ó, não dá pra ver muito bem, mas ele é o rosa chá. Aqui eu fiz uma carreirinha no rosa chá e fiz uma carreirinha no rosa bebê. Aí eu fiz aqui 5 carreiras no cru e aqui finalizei com as mesmas cores daqui, né? E coloquei esse rosa bebê aqui no biquinho pra dar aquele charminho no bico, né? Como vocês sabem, eu gosto de colocar aqui uma cor diferente aqui nesse bico, tá? Então, ele ficou essa combinação aqui. Eu tô aproveitando esses pares de tapete que eu tô fazendo, eu comecei essa semana a fazer o par de tapete, né? E eu vou aí, eu acho que até a semana que vem eu vou fazendo pares de tapete. Comecei fazendo sem flor, eu vou intercalar com sem flor, com flor, né? Pra ter os dois, assim, né? Eu tô precisando dos dois modelos. Então, eu tô aproveitando as minhas sobrinhas de barbante, né? Igual esse daqui, eu passei 2 carreirinhas do rosa bebê e fiz o biquinho, né? Nesse par. Então, ó, e mesmo assim ainda sobrou. Tinha pouco, mas mesmo assim ainda sobrou. Então, dá pra usar bastante sobrinha. O pink foi um cone que eu abri pra fazer. Aí eu fiz os dois, ó, ainda sobrou bastante. Foi um cone de 1 quilo que eu abri. E sobrou bastante aqui. Esse cru também já tava aberto, já tinha usado. E eu usei aqui
No caso, foram 10 carreiras que eu usei nos 2 tapetes, né? E sobrou bastante ainda. Dá pra fazer aqui ainda um par de tapetes sossegado. Então, eu tô aproveitando bem as minhas sobrinhas pra fazer aqui os pares de tapete. Eu quero ver se eu consigo eliminar um pouco das minhas sobrinhas, que tem bastante. Então, tá aqui, ó, os dois, ó. Tá os 2 tapetes aqui, ó, tá? Eles ficaram na medida de... Gente, eu medi ontem, eu nunca tinha feito isso, deixa eu falar pra vocês. Eu sempre vou medir assim quando eu termino, né? Aí eu medi ontem, eles estavam com 70 de comprimento. Aí eu peguei e resolvi medir hoje de novo, antes de começar a gravar o vídeo aqui. Ele tá com 69. Então, quer dizer que ele diminuiu 1 centímetro de ontem pra hoje. Então, eu nunca tinha... Eu sabia que ele diminuía, né? Mas eu nunca tinha provado isso com o meu tapete, né? Mas eu vi que ele diminuiu 1 centímetro de ontem pra hoje. Então, dá essa diferença. Aí, quando a gente acaba de fazer e vai medir, ele dá um tamanho. Aí, depois, quando ele fica, né, de um dia pro outro, assim, ele diminui. Então, ontem, se eu gravasse ontem, eu ia falar... Eu não gravei ontem, porque o tempo aqui tava muito escuro, tava nublado, chovendo, então eu não quis... Aí hoje, como a previsão era de um tempo melhor, né, aí eu falei, eu vou gravar amanhã pra ver se tá um pouco mais claro, né. Então, se eu tivesse gravado ontem, eu ia falar que ele mediu 70 centímetros, mas não, ele tá com 69 centímetros por 48 de largura, tá? Então, dá essa diferença aí. Então, esse é o meu primeiro par, tá? O peso dele ficou com 356 gramas, tá? O peso desse tapete. Agora, eu vou mostrar aqui a outra combinação pra vocês, ó. Essa combinação aqui é uma combinação bem assim, que a gente costuma ver bastante, né? Bem usada essa combinação aqui do cinza, aqui é o chumbo e o preto. Então, é uma combinação que se usa bastante aqui, até na plataforma que a gente vê bastante essa combinação. Mas, assim, a diferença é a distribuição das cores, né, que a gente faz. Então, eu coloquei aqui o cinza, fiz aqui essas 2 carreirinhas no chumbo e no preto. Aí, aqui eu vim com o cinza de novo, né, as 5 carreiras. E aqui eu fiz de novo essa combinação do cinza e o preto. E aqui eu terminei com o cinza e com esse detalhe preto aqui. Então, é a distribuição que muda, né? A gente tem que usar a nossa imaginação para distribuir as cores, né? Porque as cores são as mesmas, todo mundo usa as mesmas cores, né? Muda assim de marca, muda um tom aqui, né? Uma marca é um tom, outra marca é outro tom, mas assim, as cores são praticamente as mesmas. Então, o que vale é a distribuição das cores, né? Então, temos que usar a nossa imaginação para isso. Então, venho compartilhar aqui com vocês, para vocês terem uma ideia nova, assim, de distribuição de cores, né? Porque... tem várias maneiras de distribuir as cores, né? Aqui eu podia fazer outras distribuições, mas aí eu resolvi fazer isso daqui, ficou bem legal essa distribuição de cor aqui, tá? Então, vim aqui mostrar pra vocês terem aí uma ideia, assim, né? De um jeito novo de distribuir as cores, né? Então, tá aqui, ó, os dois, que é o parzinho, tá? E ele ficou também na medida de 69, tá? Aconteceu a mesma coisa com esse, eu medi também ontem, medi hoje. E da mesma maneira, os dois tinham ficado com 70 ontem e hoje ele tá com 69, tá? Então, pra você aí não se passar por mentirosa pra sua cliente, né? Porque quando a gente acaba de fazer é uma medida. Então, se você medir ali quando você acabar de fazer... Aí, o que a gente tem que fazer, né? Pelo menos eu vou começar a fazer isso. Se eu medir ali, vamos supor que eu fiz uma peça que já é para entregar, né? No mesmo dia que eu terminei, eu vou entregar. Então, eu não posso falar que ele ficou com 70, porque eu sei que ele vai diminuir. Então, eu já tenho que falar que ele ficou com 69, porque eu sei que ele vai diminuir ali pelo menos 1 centímetro, né?
Então eu vou começar a fazer isso, porque senão eu falo que, ó, mediu 70, aí depois vai que a cliente mede, né? Não, ela falou que ficou com 70, por que que tá com 69, né? Então tem que ficar esperta nessas coisas aí. Então ficou aqui com 69 por 48 esse tapete aqui. E agora vamos falar de valores. Eu tenho uns pares de tapete que eu vendo ele a R$ 50 o par. Mas assim, esse preço é antigo, assim, né? De um tempo atrás que eu coloquei esse valor. E também é outro modelo, não é esse modelo aqui, que é o modelo Mania que eu tô fazendo agora. Então, esse modelo aqui, eu vi que eu não posso vender ele a R$ 50. Eu vou vender ele a R$ 60 o par, tá? Porque ele é um modelo assim que é mais trabalhado, o bico, né? Porque tem que ver tudo isso. Antes eu não via, gente. Antes eu não enxergava essa diferença de tipo assim, é do mesmo tamanho, então tem que ser o mesmo preço. Mas não, cada modelo você tem ali um trabalho para fazer, né? Tem um trabalho diferente, né? Então, vamos supor, eu faço um tapete assim, um tapete espiral com um bico simples, um bico de leque, que é um bico simples, né? Um bico de leque. É um bico simples. Então, esse modelo, ele vai ficar diferente, o peso dele vai ficar diferente, ele pode até ficar do mesmo tamanho, mas é um modelo que ele pode pesar menos e também é um modelo que é mais simples, mais rápido para fazer, né? Então, eu não, só porque ele ficou do mesmo tamanho, eu não posso vender ele o mesmo preço só porque ficou do mesmo tamanho. Então, antes eu não pensava por esse lado. Agora, com o tempo a gente vai aprendendo, né? Então, eu vi que esse modelo aqui, ele é um pouquinho mais demorado para fazer esse bico, né? Porque a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção aqui. Por mais que seja um biquinho zigue-zague aqui, parece um biquinho simples, né? Mas tem que ter um pouquinho de atenção, porque para ele não ficar feio, né? O zigue-zague dele não ficar desajeitado, então não é de qualquer jeito que dá para fazer, entendeu? Tem que ter uma atenção para ele ficar bem feitinho. Então, é um biquinho bem trabalhado, né? Então não dá pra vender ele ao preço assim de que possa considerar um tapetinho simples, né? Então eu resolvi aí tá vendendo ele a R$ 60 o par, tá? Então deixa aí nos comentários o que vocês acham, tá? É um tapete desse modelo aqui, bem feitinho, ó, bem o biquinho bem acabado, tá? Bem feitinho o bico, na medida de 69 por 48, tá? Por R$ 60 o par, tá? Lembrando que aqui na minha cidade, o valor do barbante tá R$ 32 o quilo, tá? E nem sempre eu consigo comprar pela internet e pagar um pouco mais barato. Então, eu tenho que considerar tudo isso também, né? Na verdade, se fosse mesmo para colocar tudo na ponta do lápis ali, eu teria que vender até mais caro, né? Porque pelo preço que eu tô pagando no barbante. Mas, vamos lá, né? Então, cada um tem a sua realidade. Eu conheço os meus clientes aqui da minha cidade, porque eu vendo mais aqui na minha cidade, porque eu faço feira, então eu vendo mais aqui pro pessoal daqui, né? Queria aí tá vendendo, né, para todo o Brasil, mas por enquanto, por enquanto eu tô só aqui, né? Mas se Deus quiser um dia eu vou aí tá enviando meus tapetes para outros lugares, né, do nosso Brasil aí, né? Então, mas por enquanto eu vendo pro pessoal daqui, né? Então, eu não posso assim colocar um preço muito alto porque eu conheço, né, o meu pessoal aqui, né? Então, mas tá um preço ótimo, pra mim tá um preço ótimo, assim, que eu vou estar ganhando um pouco, né? E também aí não vou estar deixando muito caro para meus clientes, né? Valer ele vale, né? Não é desvalorizando quando a gente vende uma peça mais barata, né? Mas é que a gente conhece a nossa realidade, né? Então, se você tem clientes que você pode vender um par de tapete desse por R$ 80, ótimo, porque ele vale. Um tapete desse vale R$ 40. Vale o nosso trabalho que a gente tem para fazer.
né? O preço que a gente paga no material vale tudo, mas cada um tem uma realidade para poder estar vendendo, né? Então a minha realidade é essa. O que eu posso colocar no preço desse tapete aqui é de R$60 o par, tá? Então eu vou trabalhar dessa maneira. Os jogo de banheiro que eu vou fazer desse modelo, eu já tenho alguns, aí o que eu fiz? Eu coloquei eles a R$100 o par. Mas eu também vou ter que mudar, tá? Vou ter que mudar porque ele tá saindo muito barato por R$100 desse modelo. Aí o que eu vou fazer? Para eu não tá aumentando o valor do meu jogo de banheiro, que é R$100, eu vou diminuir o tamanho do tapete. Porque o tapete do jogo de banheiro, eu tô fazendo ele desse tamanho. Tô fazendo ele tá ficando assim, 70 centímetros, né? Então, o que eu vou fazer? Eu tô fazendo os dois. Gente, tá passando um caminhão aí, tá? Paciência. Eu tô fazendo os dois grandes assim, tá? Dois grandes e a tampa do vaso. Aí, o que eu vou mudar pra eu poder continuar vendendo ele a R$100, porque o pessoal gostou desse preço de R$100, né? Mas lógico, dois tapetes grandes, né? E a tampa do vaso por R$100, quem não gosta, né? Mas eu vou mudar porque pelo menos esse modelo aqui, quando eu fizer um modelo mais simples, eu posso, né, deixar aí. Mas eu vou colocar um padrão ali nos meus preços, né? Eu vou diminuir o tamanho do tapete, né? A tampa do vaso não dá pra diminuir, mas o tapete eu vou diminuir. Eu vou fazer um pouco menor. Então, esse daqui eu comecei com 35 correntinhas, tá? Com 35 correntinhas e ele ficou desse tamanho. Então, eu vou diminuir, aí vou começar com... são 3, né, a menos. Então, com 32, né? Vou ter que começar aí com 32 correntinhas pra ver o tamanho que ele vai ficar, né? Porque pra eu estar podendo vender ele a R$100, né? Porque a gente tem que ter fazer essa jogada assim, né? Pra poder manter o preço, né? E também eu vou ter que rever o meu jogo de banheiro com florzinha também, que eu tô vendendo ele a R$100. Tá saindo pelo mesmo preço do sem flor. E não dá, né? Tem que ter uma diferença de preço. Então eu vou ter que rever aí os meus preços, né? A gente vai trabalhando e aprendendo, né, pessoal? É assim mesmo. Como vocês sabem, eu comecei agora a fazer feira, né? Então, a gente vai ajustando, né, as coisas. Então, muitas coisinhas a gente vai aprendendo com o tempo, né? Então, o vídeo de hoje foi esse, para mostrar para vocês, né, essas duas combinações de cor aqui. Ó, esses dois. Gente, é tão ruim mostrar assim. É muito ruim mostrar assim. Olha só, essas duas combinações de cores aqui, tá? E eu vou estar levando eles pra feira hoje. Hoje eu faço feira na parte da tarde. Tô aqui correndo pra gravar esse vídeo. Não sei se eu vou conseguir soltar hoje mesmo, porque tá corrido, né? Então até editar ele, subir pro canal, aí demora um pouquinho. Eu não sei se vai dar tempo, tá? Mas se não der tempo hoje, eu solto ele amanhã. Eu vou deixar programado pra amanhã. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aí o seu joinha, tá? E até o próximo vídeo com mais combinações de cores. Ah, e uma coisa que eu não posso esquecer de falar aqui. Amanhã, se tudo der certo, se não tiver barulho nenhum inesperado na vizinhança, se não tiver barulho de chuva nem nada que venha atrapalhar, eu vou estar gravando a videoaula desse modelo aqui, tá? Porque estão me pedindo bastante a videoaula do tapete mania sem flor, né? Que o com flor eu já fiz. Aí estão me pedindo o sem flor. Então, amanhã, se Deus quiser, se tudo der certo, eu vou gravar aí pra vocês a videoaula. Eu não sei o dia que eu vou soltar, né? Mas eu vou gravar amanhã, tá? Aí, a semana que vem aí vai estar saindo pra vocês essa videoaula, tá? Então, esperem aí, tá? Tchau, tchau, meninas.